CGU tem atuação em todo o território nacional, baseada em 3 alicerces: prevenção, detecção e punição. Suas atividades estão divididas em 4 macroprocessos: prevenção, controle, ouvidoria e corregedoria. Com o intuito de exercer a sua missão institucional, a CGU Alagoas vem, ao longo dos últimos anos, estabelecendo acordos de cooperação técnica para ampliar a capacidade de ação por meio da atuação conjunta com diversos órgãos parceiros aqui representados: Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Polícia Federal, Ministério Público de Contas, Secretaria de Fazenda, Junta Comercial, Detran, Controladoria Geral do Estado, Tribunal de Contas da União, Secretaria de Controle Interno Municipal de Maceió e outros órgãos que eu vou me abster aqui de relacionar. Estamos trabalhando forte na prevenção da corrupção, com programas voltados para a sociedade como um por todos, né? E o concurso de desenho e redação em sua 8ª edição, que hoje aqui teremos um aluno alagoano sendo premiado, né? Também temos programas voltados para boas práticas na gestão pública, né? Que é o concurso de boa prática, que já está em sua 4ª edição. Esse programa tem o objetivo de melhorar a gestão do Poder Executivo Federal. Esses são alguns exemplos, né, que eu falo com relação à atuação da CGU na prevenção da corrupção. Não posso deixar de falar também do Portal da Transparência do Governo Federal, que já teve, esse ano, 16,6 milhões de acessos até o mês de outubro de 2016. Cabe registrar ainda que o grande desafio da Casa é apoiar os estados e municípios na implementação efetiva de seus portais da transparência, como forma de permitir ao cidadão o exercício do controle social e o acompanhamento da execução orçamentária e financeira das ações dos gestores desses entes federativos. Pois a melhor forma de se evitar atos de corrupção é o cidadão conhecer para quem, por quê e quanto dos recursos de seu estado e município estão destinados, de uma forma clara, né, e de linguagem acessível. Essa é uma das missões da Controladoria Geral da União. Atuamos auditando e fiscalizando a aplicação de recursos públicos nos órgãos federais, nos estados e nos municípios. De 2003 até este ano, foram 247 operações especiais em parceria com a Polícia Federal, Bernardo, né, com o Ministério Público Federal e Ministérios Públicos Estaduais, né, que identificaram prejuízo da ordem de 4 bilhões de reais. Né. Em Alagoas, somente este ano, ações de controle realizadas em parceria com a Polícia Federal resultou na Operação Prodord, e a atuação com o Ministério Público Federal resultou no afastamento de 3 prefeitos que usaram incorretamente os recursos públicos, principalmente com fraude às licitações. Né? Na parte correcional disciplinar, a CGU de 2003 a 2016 já expulsou dos quadros do Poder Executivo Federal 6.128 servidores públicos. 64% desses servidores foram por ato de corrupção, foram expulsos por motivo de ato de corrupção. Né? Em Alagoas, 74 servidores já caíram nessa malha da CGU com relação a esses atos de corrupção. Praticar um ato de corrupção é abominável, é terrível, e a nossa sociedade não pode mais tolerar a corrupção. Chegamos ao fundo do poço e precisamos reagir com força. Né? Somente os órgãos de controles não são suficientes para combater essa corrupção. Nós precisamos que a sociedade se conscientize, né, mude de comportamento e ajude no combate à corrupção. Temos também aí 1.104 empresas punidas por irregularidades em licitações e contratos, 3 delas envolvidas na Operação Lava Jato. E conclamamos os senhores para que trabalhemos em conjunto, os órgãos de defesa do Estado e sociedade de modo geral, objetivando a ampliação da participação da sociedade no acompanhamento das atividades dos gestores públicos e políticos, que devem ser voltadas para a melhoria da qualidade de vida da população, refletida em serviços públicos compatíveis com o montante de recursos públicos oriundos da arrecadação dos impostos pagos por todos nós. Em especial, eu queria concluir a minha fala agradecendo a doutora Clara, que encampou uma campanha esse ano, né, de corrupção. O jeito certo é dizer não. Né? Esse ano nós tivemos uma atividade diferenciada, né? Esse ano a parceria foi da CGE, da Controladoria Geral do Estado, e que nos honrou muito, né, com essa
com essa semana de campanha contra a corrupção, tentando conscientizar o nosso cidadão alagoano. Foram blitz, foram panfletagens da cidade, houve várias palestras que foram proferidas por servidores da CGU, da CGE, com o objetivo de sensibilizar, trazer a reflexão ao cidadão que o jeito certo é dizer não à corrupção. Muito obrigado e vamos continuar o nosso evento. Bom dia a todos e a todas. Quero saudar em nome do Dr. José William Gomes da Silva, o nosso superintendente da CGU aqui em Alagoas, e em nome do Dr. José Carlos Castro, o nosso coordenador do FOCO, o nosso Fórum de Combate à Corrupção, saudar todas as autoridades já nominadas. E até justificar que esse evento nós optamos por uma frente de honra em virtude do número significativo de autoridades presentes, todas importantíssimas, e que nós não teríamos como escolher quem viria para esta frente de honra. E tomamos essa decisão, mas sintam-se todos abraçados. É um prazer muito grande e, claro, como aqui já foi dito, o tema é de tamanha relevância que está aqui sensibilizando tantas autoridades importantes. Quero também saudar a todos os presentes, os nossos controladores municipais. E aí, doutor Marcelo, quando a gente fala em rede de controladorias, a gente precisa também comunicar que é a primeira rede de controladoria que nós tivemos a oportunidade de lançar no nosso estado, com a presença do conselheiro Nardes, do conselheiro do Tribunal de Contas da União, dizer da importância e do papel de cada um dos senhores nos nossos municípios, e também que essa rede precisa cada vez mais ser fortalecida, e que esse é o nosso compromisso no ano de 2017. Mas quero agradecer, Marcelo, o apoio e a presença constante da AMA nas nossas iniciativas. Saudar aos nossos servidores públicos, nossos servidores da Controladoria Geral, nosso time, e eu saúdo a todos vocês também em nome do nosso secretário Christian, o nosso jovem secretário, que eu brinco muito com ele, que nas primeiras reuniões olhei para o Christian de aparelho e achei que era alguém bastante jovem e que nos surpreendeu a todos. Você está fazendo um trabalho muito interessante, Christian. E quando a gente fala combater corrupção, é coragem de trazer os bons. Parabéns e obrigada pelo apoio, principalmente também nesse evento. E agradecer ao William José Carlos a confiança. A confiança, uma vez, como foi dito, esse é um evento numa iniciativa, a 11ª edição, que é um evento da Controladoria Geral da União. Outros órgãos de controle já abraçaram esse evento e nós nos sentimos extremamente honrados a partir do momento que o nosso foco, junto com a CGU, nos convidou para, nessa iniciativa, também desenvolvermos atividades. Senhoras e senhores, o propósito que nos é apresentado neste encontro nos convida a uma profunda reflexão em torno de um tema bastante atual, que interessa não somente à administração pública, mas a toda a sociedade. Por isso, quando recebemos essa missão e fomos refletir mais sobre o tema, nós decidimos ousar. E além, sabíamos que era uma 11ª edição, mas entendemos também que essa discussão não poderia ficar restrita a um evento. Nós entendemos que precisávamos, a exemplo do que a CGU já faz, também lançar uma campanha e ir às ruas e procurar interagir de uma forma mais direta com a sociedade. E lançamos a campanha intitulada Corrupção, o jeito certo é dizer não, que vem ratificar o nosso compromisso enquanto cidadãos de bem, de que somos os primeiros responsáveis pela mudança de comportamento e de atitudes em nossa sociedade. Como aqui o William já falou, foram diversas atividades desenvolvidas, desde uma audiência pública falando sobre o tema,
E aqui eu quero agradecer a sensibilidade da deputada Jó Pereira, que nos abriu as portas da Assembleia para que nós realizássemos a audiência pública. Depois fizemos panfletagem no calçadão, nossos servidores, o nosso time mobilizado, diversas entrevistas, a CGU, Sérgio, Adriana, sempre atuantes, diversas rádios, TV. Também fizemos uma blitz da cidadania. E essa blitz, Cacá, a gente não pode deixar de lhe agradecer. Dizer que um órgão como o Detran, que tem à frente um presidente como Cacá Gouveia, que coloca uma faixa, corrupção não, é porque você é um cara sério, você é um gestor público responsável e sensível às nossas causas. Muito obrigada pelo apoio. E aí a gente fica sem querer citar todo mundo, gente, mas Cacá está ao lado de Alfredo, e a gente tem que dizer que é por isso que nós temos a altivez em, estando no cargo público, estar aqui e abraçar um evento como esse. Porque quando a gente tem um time de pessoas decentes, corretas, que disponibilizam os seus nomes e que não tem medo de ousar, e que não tem medo de dizer: corrupção, o jeito certo é dizer não, e eu me coloco à disposição do governo do Estado, dos órgãos públicos, para fazer a minha parte enquanto cidadão. Obrigada, Cacá. Dizer não, neste caso, significa mais que um simples advérbio de negação, mas traz em seu bojo a recusa veemente de que um comportamento nefasto, que sorrateiramente ramificou-se em todo o seio da sociedade brasileira, nós não podemos aturá-lo. A corrupção é uma ocorrência tão antiga quanto o próprio homem. Em uma das acepções trazidas pelo dicionário Aurélio, ela significa ato ou efeito de subornar uma ou mais pessoas em causa própria ou alheia. Ou ainda vale dizer que é o uso de meios ilegais para apropriar-se de informações privilegiadas em benefício próprio. Ultrapassando as fronteiras do entendimento literal e por extensão de sentido, vou mais longe ao dizer que corrupção é sinônimo de patrimônio dilapidado e de serviços públicos sem qualidade. Tal assertiva comprova-se no fato de que cada real desviado é menos um hospital, é menos uma escola, é menos um meio de transporte, é menos uma prioridade social e é mais um descaso à nossa população. Infelizmente, o ato de corromper ou de ser corrompido ainda encontra abrigo tácito em todas as camadas da sociedade. Estranhamente, chegamos à infeliz constatação de que a própria sociedade tem vivido uma grande contradição. Ao mesmo tempo que sai às ruas para clamar por probidade, decência e repúdio a atitudes antiéticas, ela mesma, com frequência, incorre nos mesmos delitos. Atitudes habituais e aparentemente inofensivas podem estar inseridas neste contexto. O famoso jeitinho brasileiro, com o propósito de burlar a prática de pequenos atos lícitos, tende a passar despercebida e ser ignorada pela maioria, cujos exemplos são fartos ao longo dos séculos. Nesse caminho, a CGU já fez uma grande campanha que foi a que nos inspirou, abordando as ditas pequenas corrupções, e que a gente está sempre chamando a atenção, que é o furar fila, estacionar em local errado, não ultrapassar, já ia falar em ultrapassar, viu, gente? Não usar a faixa de pedestre, que foi isso que o Detran fez conosco, não ficar usando o celular, ou seja, são pequenas corrupções, são pequenas práticas que todos nós, no nosso dia a dia, nos acostumamos e que é preciso mudar essa mentalidade.
Para apontarmos o dedo, é necessário que a mudança se faça primeiramente em nós mesmos. É tempo de reavaliarmos as responsabilidades pessoais e coletivas. E é tempo de repensarmos, assumindo o que compete a cada um. Sejamos nós líderes ou liderados, governantes ou governados. No âmbito das instituições públicas, como dirigentes, temos o desafio e o compromisso permanentes de combater essa prática nociva em todas as suas formas e manifestações, na certeza que corrupção se combate com informação, controle e trabalho no bem. Temos que implementar uma política de gestão transparente e eficaz, sedimentada em uma nova cultura, em um novo comportamento. Somente assim alcançaremos o tão sonhado e efetivo controle social. É preciso eliminar a causa e não somente as consequências. Esse deve ser o nosso primeiro dever de casa. Não podemos nos calar, muito menos pecar pela omissão. Acredito firmemente que o maior aliado da corrupção é, infelizmente, a omissão dos bons. Uma vez omissos, abriremos as portas para atitudes danosas. Temos hoje a responsabilidade e o poder nas mãos para mudar, para fazer a diferença, para fazer a coisa certa. Dessa forma, paulatinamente, obteremos uma sociedade melhor, colocando as pessoas certas nas funções certas. E que esta união venha extrapolar muros e que o espírito da boa vontade possa agregar cada vez mais pessoas de valor. Com harmonia, engajamento e o nosso trabalho, alcançaremos soluções mais eficazes para tornar o nosso Estado e o nosso Brasil um país mais justo e igualitário. Sou otimista. O nosso país tem jeito, e o jeito certo é dizer não à corrupção. E o jeito certo é termos coragem, é não sermos omissos, é nos colocarmos à disposição da boa causa. Todos nós somos responsáveis. E aqui no nosso estado, quando nós observamos tantas pessoas, e eu finalizo, William, dizendo, tantas pessoas, não só do bem, mas unidas, e a palavra é união. União pela boa causa, união pelo bom combate. Muito obrigado e que Deus nos ajude. Deputada Joia, eu já fiz um agradecimento de público, mas faço de novo com sua presença, de que nós acreditamos que podemos mudar esse estado e esse país. Vamos lá, gente, com coragem, com altivez, nos colocando à frente e dizendo, você, gestor público, nós podemos e temos a obrigação de fazer diferente. Obrigada, um bom dia para todos. Bom dia a todos. Com grande satisfação que estamos abrindo mais esse conclave comemorando o Dia Internacional contra a Corrupção. Saúdo as autoridades federais, em nome aqui do superintendente da CGU, meu prezado amigo José William Gomes da Silva. Saúdo as autoridades estaduais, também na pessoa da doutora Clara Bugarim, que também comanda a Controladoria Geral do Estado. Saúdo as autoridades municipais, em nome do prefeito Marcelo Beltrão, que atualmente preside a AMA. E quero saudar e agradecer todos os servidores públicos e cidadãos aqui presentes, em nome do baluarte no combate à corrupção em Alagoas, que é o cidadão Pedro Guido da Silva. O Guido é um dos fundadores do Foco e é uma das pessoas que estimula a todos nós que participamos, que estamos nessa luta incessante de conscientização da população e dos servidores públicos de quão importante é a discussão, o enfrentamento
dessa questão, dessa matéria. Pedro Guido realmente é merecedor de todos os encômios dos alagoanos. Bem, com grande satisfação, mais uma vez que digo, estamos aqui em nome do Foco para registrar esse dia tão importante, que é comemorado no dia 9 de dezembro, mas que estamos, na verdade, comemorando hoje, o Dia Internacional de Combate à Corrupção, que marca a data em que houve a assinatura do Tratado Internacional contra a Corrupção, que foi assinado nesta data em Mérida, no México, e pela 11ª vez é que estamos registrando. Esse evento é comandado pela CGU, mas o Foco abraça regimentalmente, e esse ano temos a importante parceria, uma importante realização feita pela CGE através da sua coordenadora, da sua controladora geral, melhor dizendo. Este ano de 2016, sem dúvida alguma, é um ano marcante para a questão da corrupção. Eu acho que os brasileiros tiveram isso, nós já antevíamos no início das nossas conversas no Foco que 2016 seria um ano inesquecível. E parece que a cada dia que nós vemos os noticiários, nós temos essa certeza. E quem sabe 2017, que está por vir, nos traga também, mais uma vez, essa questão do combate à corrupção, mas desta feita com melhores, com mais esperanças, com melhores resultados. Eu acho que toda essa discussão que é feita através do Foco, e que o Brasil a cada dia mais se interessa, é importante para discutir o Brasil que queremos. O Brasil do bem ou o Brasil que desvia, que tira da sua população seus direitos sagrados, os recursos públicos que deveriam assistir aqueles menos favorecidos, ou o Brasil que quer empregar, quer cumprir a Constituição, fazer desse país um país mais justo, socialmente justo, e que todos possamos ter a efetivação dos direitos que a Carta da República, a Carta Constitucional também prevê. Esse enfrentamento, portanto, não parará agora em 2016. O Foco, para os senhores terem uma ideia, é uma entidade importantíssima que aqui em Alagoas tem proporcionado resultados da maior relevância, congrega os órgãos federais, estaduais e municipais que se reúnem periodicamente para discutir e tratar estratégias e planos de ação, não só no combate, mas também na prevenção da corrupção. Hoje, além dos órgãos públicos, também temos a participação da sociedade civil organizada, de sindicatos, entidades de classe, universidades, órgãos que compõem, que organizam os cidadãos que também estão interessados por um Brasil melhor. Estão preocupados que essa luta, que esse enfrentamento proporcione melhores resultados. E isso nós temos feito, e posso testemunhar que aqui em Alagoas esse trabalho tem sido feito cada dia melhor. Eu digo aos senhores, não é só em Brasília, não é só no Paraná que o combate à corrupção nesse Brasil tem sido feito. Quero registrar, aqui em Alagoas, muito é feito por servidores públicos comprometidos, servidores públicos responsáveis, que trabalham no anonimato, na maioria das vezes, mas que têm enfrentado e cumprido o seu dever. Aqui em Alagoas, com certeza, esse ano, tivemos avanços e pontos inesquecíveis nesse combate à corrupção. Resultado desse trabalho, desses servidores públicos. Tivemos o afastamento de um importante membro do Tribunal de Justiça. Tivemos o afastamento de um membro do Tribunal de Contas do Estado. Tivemos a responsabilização, a condenação de parlamentares estaduais e federais. Tivemos afastamento de
18 prefeitos, ações contra dezenas de gestores municipais, gestores públicos estaduais, servidores públicos. Tudo isso é fruto do trabalho dos servidores públicos que, em boa parte, estão aqui presentes, mas que se comprometem com essa luta. Digo, não é só no Paraná que se faz o combate à corrupção. Aqui em Alagoas também se faz muito. E isso é que a sociedade alagoana tem acompanhado, respeita e está conosco. Nós temos certeza. Quando vejo um auditório desse repleto, estou certo que estamos empenhados nessa luta. Mas também fazemos um trabalho importante de prevenção. A discussão também com autoridades do Estado, autoridades dos municípios, e aqui registro a importante parceria do prefeito Marcelo Beltrão, à frente da AMA, tem contribuído muito para esse trabalho do foco na prevenção, na orientação dos gestores municipais, dos servidores públicos, porque assim também se combate a corrupção. A prevenção é o melhor remédio. Precisamos incentivar a cada dia mais. É importante aqui a presença de uma representante da Assembleia Legislativa, que nós precisamos multiplicar cada vez mais essa prevenção da corrupção em todos os órgãos, e o foco tem muito se dedicado, muito discutido esse trabalho. Então, a relevância desse encontro, a forma brilhante com que foi organizado, não só hoje, mas toda essa semana dedicada a esse combate à corrupção, através dessa campanha desenvolvida pela CGE, pela CGU, nos deixa bastante entusiasmado para que tenhamos realmente um ano de 2017 com maiores resultados, com melhores resultados, e que efetivamente tudo isso que vemos efetivamente resulte naquilo que todos nós desejamos, que é um Estado melhor, um Brasil melhor. Façamos de hoje um importante evento também para esse fim. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia, gente. Aqui é bom. Queria fazer aqui um testemunho primeiro. É falar da corrupção, parece que ela é inerente ao ser humano. Isso me entristece bastante. Embora na administração pública não seja requisito para nela adentrar. E isso, de certa forma, me incomoda. Quer nos cargos de execução, quer nos cargos ocupados pelas autoridades, doutor Castro, doutor Rafael, doutor Alfredo, isso não só deve nos incomodar. Pelo contrário, nós temos que ser proativos, expurgá-la do meio público. Isso é importante. Feita esta primeira direção, doutor William, eu queria, em nome da Escola de Contas Públicas, do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em nome do Tribunal de Contas, agradecer o convite e saudar na sua pessoa todas as demais autoridades e principalmente os cidadãos que estão aqui presentes. Eu vou ser breve, assim, eu até falo bem rápido, às vezes é difícil de entender, mas se todos formos falar aqui vai demorar bastante, né? Eu vou utilizar aqui um tempo menor do que me foi destinado. Já no campo mesmo da atuação do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, eu queria destacar, doutor Diego, a Escola de Contas Públicas com relação à questão do cidadão, da cidadania. A Escola de Contas Públicas atenta à ânsia, à avidez do cidadão em participar do controle das coisas que são suas. Tem uma atitude totalmente voltada à cidadania, mas à cidadania participativa, ativa, não é essa contemplativa de só votar. E neste ínterim, a Escola de Contas Públicas desenvolve um trabalho que a equipe da escola, em particular, me deixa muito orgulhoso, que é ir ao jurisdicionado,
que é ir ao cidadão, mas também de convidá-lo a ir à casa. E nessa perspectiva, fora vários cursos que a escola tem feito, eu queria citar duas passagens bem importantes nossas, que são lançamentos de duas cartilhas. Uma delas é uma cartilha que trata da transparência, onde o gestor tem contato com o que ele deve, pelo menos nos aspectos mais primaciais, mais germinais, saber para ter uma gestão proba e transparente. Isso é muito importante. Uma outra é que me deixou mais orgulhoso, mais feliz, que é a construção do cidadão, que nós, na semana passada, lançamos a cartilha do Cidadão Mirim. O que é isso? É um programa desenvolvido por nós, onde convidamos crianças, adolescentes, por assim dizer, de 6 a 14 anos ao Tribunal de Contas para um lanche. E nesse lanche se tem uma conversa com esse cidadão em formação. O espantoso é que mesmo nas brincadeiras a gente nota o interesse, eles perguntam, eles respondem. Está aí, acho que um ponto crucial de mudança que nós podemos investir, o cidadão em formação. Eu, como integrante do controle externo, já aproveitando o tema hoje, numa oração no dia de hoje, evidentemente, do Dia Internacional contra a Corrupção, mas também o terceiro encontro da rede de controle do Estado de Alagoas, queria, quanto à questão nossa do tribunal, aqui registrar que é necessário que o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, é necessário que o Estado de Alagoas faça cumprir a Constituição Federal, que beirando seus 30 anos, ainda há algo que precisa ser elucidado, há algo que precisa ser respeitado, que é a presença de um membro do Ministério Público como conselheiro do Tribunal de Contas, para que, somando esforços, possamos contribuir junto com todos os demais órgãos de controle, seja que estará for, tratar bem o patrimônio público, cuidar, sobretudo, do interesse público, o interesse público, principalmente o primário, que é o nosso bem-estar. Queria também registrar, essa é a parte chata do discurso, com relação à rede de controladorias. O Tribunal de Contas, claro que ele tem um caráter punitivo, sancionatório, mas um aspecto menor, é quando já não tem mais jeito que o Tribunal atua. Mas desde 2011, 2012, o Tribunal de Contas vem conversando com os gestores para que instituam os seus controles internos. E o faço através de concurso público, criando cargos efetivos. Porque se assim não for, o principal requisito para a atuação verdadeira estará jogado por terra, que é exatamente a independência. Doutor William, mais uma vez quero agradecer e desejar aqui sucesso ao evento e que todos nós combatamos o mal que aflige e hoje, pela velocidade das informações, está cada vez mais efervescente e principalmente sendo mostrado e nos surpreendendo porque acaba por surgir em um lugar que nós menos esperamos. E isso nós temos que combater. Sobretudo nós, quer servidores de simples execução, quer autoridades, porque patrimônio público, dinheiro público, recurso público não é recurso de ninguém, é de cada um de nós. E nós, cidadãos do Tugui, devemos ser os principais fiscais, porque eu não acredito que longe da onde a coisa aconteça vai ter maior ou melhor resultado, e sim perto, e quem está mais perto desses acontecimentos somos nós, cidadãos. Muito obrigado a todos. Bom dia a todas e a todos. Nesta manhã importante para o Estado de Alagoas e com um simbolismo muito grande, onde os poderes e as instituições vêm debater essa união
e mostrar à sociedade que estão empenhados para debelar esse malefício que se chama corrupção, é muito importante que a sociedade não ouça apenas discurso. O mais importante de tudo é que esses discursos se revelem na prática em ações eficazes de combate. Nós vemos aqui neste evento capitaneado pela Controladoria Geral da União, por meio do Dr. Williams, e pela Controladoria Geral do Estado, por intermédio da doutora Clara, o sucesso da união das instituições fiscalizatórias em âmbito federal e estadual do Estado de Alagoas. O Ministério Público tem se valido muitas vezes dessa parceria com as diversas instituições para efetivar um controle sistemático no combate à corrupção. Em pleno século XXI, o Brasil atônito com tudo que tem ocorrido em uma população sem esperança para o dia de amanhã, é mais do que fundamental nós, pessoas responsáveis no comando dessas instituições, repassarmos à sociedade uma luz no fim do túnel. Quando falamos em combater a corrupção, precisamos ter em mente a fiscalização. Aqui todos estão envolvidos na fiscalização. Precisamos ter em mente a transparência. Uma das metas desse evento é tornar mais transparente as ações dessas instituições. E a punição. Não dá para falar em esperança sem punir os criminosos e sem recuperar o capital que foi dilapidado. É hoje, nessa reunião, importantíssimo passarmos uma mensagem para Alagoas de que essas instituições são sérias, que essas instituições representam no privado o que estão dizendo em público, que façamos nas nossas atribuições tudo aquilo que precisamos fazer. E hoje, vendo o esforço do Ilames e da Clara, trazendo aqui diversas entidades do porte do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, do Tribunal de Contas do Estado, do DETRAN, da Polícia Federal, a Associação dos Municípios de Alagoas, Secretaria de Planejamento, a Assembleia através da deputada Jó Pereira, do Ministério Público de Contas, nós do Foco, nós acendemos uma luz de esperança. Hoje, ao vir para cá, estava lendo as notícias do meu país. Mais uma vez, nós olhamos e não vemos uma luz no fim do túnel, mas nós temos que abrir esse túnel para que a população alcance essa esperança. E nós precisamos deixar muito claro que essas instituições unidas são mais fortes do que qualquer poder de corrupção. Passamos há pouco por uma prova tremenda e ainda estamos lutando para que seja debelado o projeto do abuso de autoridade. Eu vendo o DETRAN de hoje, doutor Antônio Carlos, eu me recordo do DETRAN de muito pouco tempo atrás, onde era repartido entre políticos sua receita para ir para o ralo da corrupção. E Alagoas estava silente. Eu recepcionei os recursos do DETRAN há pouco tempo na Secretaria de Segurança Pública, quando a Clara citou o nome de Vossa Excelência. Realmente é um motivo de orgulho. Tem coisas, Clara, que nós temos que alardear. O DETRAN destinou mais de 80 milhões para a segurança pública neste governo. Até então, o dinheiro do DETRAN não ia para canto nenhum. Então,
você veja, a Alagoas estava em que ranking na transparência? Você trouxe agora para o segundo lugar do ranking da transparência. Tudo isso ainda é muito pouco, porque enquanto nós estamos aqui discutindo esse combate, há milhares de pessoas egressas da sociedade que tantas vezes critica a corrupção e quando tem a primeira oportunidade entre quatro paredes, faz exatamente tudo aquilo que não devia. E não tem instituição nem tem poder imune à corrupção. Nós temos que estar vigilantes e combatê-la desde dentro de casa até na casa do vizinho. Eu tenho muito orgulho de ter participado ativamente pelo GECOC dos mais diversos atos de combate à corrupção. Mas o meu maior orgulho é chegar hoje aqui nesta manhã e ver que aqueles que estão discursando fazem da teoria a sua prática, porque o Brasil não admite mais essa hipocrisia. A corrupção, ela causa um desserviço à nação, ela causa uma alteração veemente das políticas públicas essenciais de segurança, educação, saúde e das políticas públicas sociais. Nós chegamos a uma quadra da vida da nossa nação que é ainda muito jovem, que precisamos escolher um lado. E esse lado está aqui apontando o norte. A corrupção hoje é o nosso maior inimigo. Nós unidos iremos vencer. O Ministério Público continuará combatendo, unido com todas essas instituições, porque temos um grande objetivo, é olhar lá na frente, vendo que conseguimos, com esforço e trabalho, mudarmos essa quadra atual da nossa nação. O Ministério Público tem homens e mulheres que estão trabalhando neste momento no combate à corrupção. Enquanto nós estamos discursando, tem gente na prática fazendo esse combate. E a única coisa que protege a nossa instituição é o apoio da sociedade, é o apoio popular. Esperamos continuar de todas as formas correspondendo à expectativa da população. Nós não iremos nos vergar a qualquer tipo de poder. Nós não iremos nos vergar para combater a corrupção. Nós iremos agir com altivez, independência e, acima de tudo, pensando na sociedade. O Ministério Público precisa de parcerias. É hora dessas parcerias elas não apenas se fortalecerem, é hora dessas parcerias também terem uma atuação cada vez mais concreta. Deixarmos de sermos amadores ou fazermos operações isoladas para debelar a corrupção de forma unida. E fico imaginando se essas entidades todas tivessem já agido em casos concretos de forma parceira. Até hoje ainda não existiu. O que existe é a boa vontade de uma ou outra instituição em se unir. Precisamos fazer isso de forma sistemática. Precisamos mostrar que as instituições estão prontas para debelar qualquer foco dessa tragédia chamada corrupção. Então o Ministério Público está feliz, o Ministério Público tem uma esperança muito grande que esse 11º encontro de combate à corrupção, que já vem sendo fomentado no estado de Alagoas, começou com a CGU, trouxe-se um foco, depois a Controladoria Geral do Estado, e trouxe aqui várias instituições, que renda frutos, e que o fruto seja justamente a preservação da moral pública, a moral que está em falta na nossa sociedade, porque os nossos gestores, eles não saíram de outro planeta, eles saem da nossa sociedade, se transformam em corruptos, nós referendamos essa corrupção. O Ministério Público quer estar à frente junto com essas outras instituições para dizer, nós temos dois lados, o lado do bem e o lado do mal. Nós não somos melhores do que ninguém, mas nós somos veementemente contra a corrupção. Parem de roubar o Brasil. Obrigado.